Olá a todos, o meu nome é Adriano Rosa da Silva. Sou licenciado em Pedagogia e em História, mestre e doutorando em História, mestrando em Educação. Atuo como pedagogo numa instituição de ensino há 13 anos. Irei ministrar o curso intitulado História da Educação no Brasil, Fundamentos Teóricos. É uma satisfação poder compartilhar um pouco da minha formação acadêmica e da minha experiência profissional nesse 5º Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade, organizado pela editora Amplamente. Essa temática é importante para nós quando a gente pensa nas tendências pedagógicas, nas teorias curriculares. Então é preciso que compreendamos todo o contexto histórico que a educação foi evoluindo, para compreender por que muitas coisas que a gente faz hoje está tão enraizado, né, em modelos educacionais que vigoraram no período colonial, imperial, né, por exemplo. Então, hoje, o nosso debate é sobre essa historicidade, né, que muitos desconhecem, mas que é muito importante para compreendermos o modus operandi, né, das práticas escolares, do currículo, das políticas educacionais, do financiamento da educação, da valorização dos profissionais da educação, do lugar da escola nos debates e na comunidade, enfim, de todo o processo social, né, da nossa concepção de sociedade. Bom, o presente curso, né, ele tem como objetivos principais desenvolver reflexões conceituais, né, metodológicas, que problematizem os desafios e avanços da história e da historiografia da educação, compreender as perspectivas da escrita né, da história da educação brasileira enquanto prática histórico-cultural, analisar a história da educação brasileira em função de suas mediações, né, com a economia, a política, a cultura, refletir sobre a periodização e fontes na área de história da educação, apresentando e desenvolvendo estudos acerca de temas e questões referentes aos períodos, né, da história da educação no Brasil, fornecer elementos para a reflexão sobre o movimento historiográfico contemporâneo e as principais, né, questões epistemológicas, né, acerca do conhecimento histórico, apresentar subsídios para a compreensão do significado da teoria da história para a formação histórica, né, do professor, e refletir acerca das propostas e projetos para o equacionamento, né, efetivo dos problemas da educação brasileira no tempo presente. Assim, eu vou apresentar a ementa, né, do curso, né, cujos conteúdos programáticos são conceituar história, história em diversas abordagens em educação, história, historiografia e memória, né, da educação no Brasil, processo histórico da constituição do sistema de ensino brasileiro, fontes históricas e história da educação, e história e formação histórica do professor, né, além de perspectivas atuais para a educação no Brasil. Então, o curso ele se justifica por proporcionar o debate, né, com professores, alunos, gestores e o público em geral acerca das diferentes formas, né, de organização da transmissão da cultura no Brasil, né, do período colonial ao século XXI, possibilitando a compreensão articulada, né, das transformações e permanências nos processos educacionais, né, do passado e suas possíveis relações com a realidade atual. Então, por meio de uma apresentação expositiva, dialogada, propõe-se o desenvolvimento da compreensão do fenômeno educativo como fator de contextualização e socialização da dinâmica no processo de formação humana, em estreita articulação com os diversos movimentos históricos, né, e suas múltiplas determinações. A atividade possui relevância acadêmica a oferecer subsídios, né, para a pesquisa em História da Educação no Brasil,
e com o objetivo de analisar, discutir aspectos teórico-metodológicos da pesquisa histórica, abarcando o desenvolvimento e a formação da sociedade brasileira, a luta pelos direitos à educação e a evolução das políticas públicas de educação. Adotou-se, então, uma abordagem historiográfica e documental ancorada na análise de fontes secundárias e no diálogo crítico com autores que vem contribuindo para a renovação do campo da história da educação no Brasil. Então foram destacados alguns pontos, levantados aspectos considerados mais relevantes acerca desse campo de estudo, atinente ao pensamento social brasileiro no período colonial, depois na passagem do Império para a República, indo até os dias atuais. Então, destaca-se aqui que foram levantadas discussões conceituais, no sentido de caracterizar as definições dos termos abordados, tendo como categorias temáticas história da educação, historiografia da educação, memória, fontes históricas. Então, as fontes analisadas compreendem relatórios pedagógicos, né, periódicos, né, obras da historiografia da educação, por exemplo. Né. Então, essas fontes foram examinadas, né, à luz de referenciais teóricos da história cultural, da microhistória, buscando apreender não apenas os discursos oficiais, mas também os sentidos, os significados atribuídos à escola, né, por diferentes sujeitos históricos, né, como professores, funcionários, intelectuais, políticos, jornalistas, né, entre outros atores sociais. Então, parte do pressuposto de que a educação, longe de se configurar como um campo neutro ou autônomo, foi historicamente moldada por disputas políticas, econômicas e ideológicas, assumindo funções estratégicas na consolidação das estruturas de poder e na manutenção das hierarquias, né, sociais. Por isso, é importante compreender como a educação se institucionalizou no Brasil, né, enquanto política pública, evidenciando seus vínculos com projetos estatais e suas contradições internas, sobretudo no que se refere à democratização do acesso e à formação docente, né, sem desconsiderar a questão das desigualdades educacionais, mesmo diante de sucessivas reformas brasileiras, o que suscita o questionamento acerca dos reais interesses que nortearam tais iniciativas. Então, refletir sobre a história da educação brasileira implica reconhecer que os processos educativos sempre estiveram intrinsecamente relacionados às formas de organização do Estado e às disputas pelo controle do saber. Assim, a história da educação utiliza métodos próprios, né, do campo historiográfico, tendo a educação como seu objeto de análise e investigação, né, desde as sociedades antigas. Então, a educação ela se configura como instrumento de transmissão cultural, de ordenamento social, assumindo contornos específicos conforme as necessidades políticas, econômicas e simbólicas de cada contexto histórico. No Brasil, essa relação revelou-se particularmente intensa, uma vez que a estrutura educacional foi, desde seus primórdios, pensada como extensão, né, dos interesses da metrópole e, posteriormente, das elites nacionais. Bom, no sentido, né, de proceder a uma análise crítica da trajetória histórica da educação e da escola no Brasil, né, como mencionei anteriormente, evidenciando os aspectos estruturais que marcaram sua constituição e permanência ao longo dos séculos, o tema central, né, desse curso gira em torno da compreensão, né, da educação formal como construção social, né, profundamente enraizada em contextos de dominação e exclusão. Então, propõe-se revisitar a trajetória da educação brasileira não como um relato linear de fatos,
mas como um campo de disputas, né, simbólicas, ideológicas, e ainda hoje influencia a conformação do espaço escolar. Assim, o esforço teórico, ao estudar essa temática, para apresentá-la aqui, foi trazer uma relação interdisciplinar a partir das bases teórico-conceituais sobre história e historiografia da educação brasileira, de modo que se buscou enfatizar a perspectiva teórica de autores da literatura especializada, tendo em vista a produção a respeito desse tema, né, considerado de grande importância. Então, considerei os conceitos aqui trabalhados como categorias de análise no âmbito da história da educação e se mostraram, né, constituir termos interrelacionados, né, segundo a abordagem teórica e os pesquisadores que fundamentam esse campo. Então, ganha relevância a escolha de uma abordagem histórico-analítica, né, como os modelos educacionais adotados desde o período colonial até o período republicano, no século XX, né, influenciaram as práticas pedagógicas atuais. Então, cabe ressaltar que a escola, enquanto espaço de socialização e formação de sujeitos, assumiu historicamente o papel de reguladora social, comprometida muitas vezes com a manutenção de uma ordem estabelecida, excludente e seletiva, inserida em um contexto de desigualdades históricas. Então, a educação formal serviu por muito tempo como mecanismo de reprodução das hierarquias sociais, limitando-se à preparação de indivíduos para funções socialmente determinadas. Então, objetivando, então, analisar as fontes e a literatura especializada, identifica-se que o projeto educacional que se deu no período republicano representou menos uma ruptura com o passado imperial e mais uma reconfiguração de discursos e práticas já existentes. Então, a República reorganizou a escola em novos moldes administrativos e curriculares, mas manteve intocado o ideal de formar um povo moralmente disciplinado e socialmente dócil. Diante disso, ganha destaque a modernidade educacional brasileira, que se consolidou sob o signo da contradição, pois enquanto proclamava a universalização do ensino, reproduzia exclusões e hierarquias herdados, né, de períodos anteriores. Então eu me pautei, ao elaborar essa apresentação, por uma abordagem de pesquisa qualitativa, né, de caráter descritivo, analítico, com enfoque interpretativo. Então a metodologia adotada consistiu em pesquisa documental, bibliográfica, com foco na revisão de literatura, né, por meio de trabalhos científicos que discutem a história social, né, da educação, da escola. Então, essa metodologia se baseia na revisão bibliográfica, né, de autores clássicos, né, e contemporâneos da área da educação, articulando perspectivas críticas e reflexivas sobre os diversos períodos analisados. Então, a partir dessa abordagem qualitativa descritiva, revisitei obras clássicas, né, da literatura para discutir, né, continuidades e rupturas na história da educação no Brasil. Então, ao contrário do imaginário construído pela memória republicana, a escola brasileira não surgiu como uma invenção do novo regime, mas foi precedida por uma série de iniciativas estruturais, normativas e culturais gestadas no século XIX. Então, embora tenham ocorrido avanços institucionais e discursivos, a escola brasileira ainda enfrenta o desafio de romper com paradigmas tradicionais conservadores, necessitando reinventar-se diante da diversidade e complexidade, né, de seus sujeitos e contextos no tempo presente.
Então, a compreensão histórica desse processo permite desnudar, né, os mecanismos estruturais que perpetuam desigualdades e, simultaneamente, apontar caminhos para a construção de uma educação mais crítica, dialógica e democrática. Então, o estudo da escola, sobretudo no período republicano, revela-se essencial para a compreensão das tensões entre modernidade e tradição, que marcaram o ideário educativo do novo regime. Então, durante esse período, a educação escolar foi apresentada como o principal instrumento de regeneração moral civilizatória da nação, convertendo-se em eixo simbólico da promessa republicana de progresso e cidadania. No entanto, tal representação foi construída mediante um apagamento sistemático da experiência educacional imperial, cujas práticas e instituições foram muitas vezes retratadas como arcaicas, ineficazes e ultrapassadas. Então, a memória da escola republicana se edificou, assim, sobre a desqualificação do passado monárquico, classificando sob o signo do atraso, da pobreza e da desordem. Esse processo de apagamento histórico produziu uma visão reducionista da educação brasileira, segundo a qual o advento da República teria inaugurado um novo paradigma de ensino. Os debates pedagógicos, as reformas institucionais e as disputas por modelos de escolarização vinham sendo gestados desde as décadas finais do século XIX, quando se intensificaram as discussões sobre democracia, federação e instrução pública. Portanto, que a compreensão da cultura escolar moderna requer a superação de leituras dicotômicas, né, e o reconhecimento de uma tradição educativa em processo de permanentes disputas e reelaborações. Então, a escola republicana deve ser compreendida como continuidade e transformação de processos mais amplos de consolidação do Estado Nacional e de formação da cultura escolar moderna. Nesse sentido, compreender a gênese da escola primária brasileira implica analisar o entrelaçamento entre os projetos políticos, né, do Império e da República, os discursos sobre civilização e modernidade e as práticas concretas que moldaram o cotidiano escolar, passando depois para o estudo sobre as universidades modernas, por exemplo, e o ensinos superiores. Né? Então, daí a importância de se propor uma reflexão sobre a formação histórica da escola no Brasil, problematizando as representações produzidas pela memória republicana e os silenciamentos impostos às experiências educacionais anteriores. Então, é interessante buscar demonstrar que a institucionalização da escola moderna foi resultado de um processo cumulativo e multifacetado, no qual coexistiram permanências, continuidades e rupturas, desde a educação jesuítica até a institucionalização do Ministério da Educação, da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. As políticas educacionais atenderam e atendem prioritariamente a determinado grupo social, relegando a formação popular e docente a um plano secundário. Uma compreensão histórica da educação brasileira é a condição dispensável para problematizar seus desafios atuais e para pensar projetos educacionais comprometidos com a justiça social, a equidade e a democratização efetiva do ensino. Então, a educação brasileira se constituiu historicamente como um campo fortemente controlado pelo Estado, ainda que
em determinados períodos, tenha sido operacionalizada por instituições religiosas ou iniciativas privadas. Então, com base nos autores trabalhados para fundamentar aqui o curso, a análise histórica ela permite afirmar que a educação brasileira foi, em grande medida, concebida como instrumento de organização social e de manutenção das estruturas de poder, mais do que como direito universal. Assim, as sucessivas reformas educacionais, embora tenham introduzido avanços pontuais, não romperam com o caráter excludente que historicamente marcou o sistema de ensino. Compreender os processos históricos da educação brasileira é então fundamental para problematizar os desafios contemporâneos enfrentados pelo campo educacional, especialmente no que se refere à democratização do acesso, à valorização da formação docente e à superação das desigualdades sociais e regionais. A institucionalização da educação enquanto política pública, simbolizada pela criação de órgãos como o Ministério da Educação, por exemplo, representa um marco importante, mas insuficiente para garantir uma educação verdadeiramente emancipadora. Somente a partir de uma leitura crítica e histórica da educação será possível construir projetos pedagógicos e políticas públicas comprometidas com a equidade, a justiça social, a formação de sujeitos críticos, capazes de intervir de maneira consciente na realidade em que estão inseridos. Nesse horizonte de análise, eu encerro a minha fala. O assunto é muito rico e muito amplo, por isso não se esgota aqui. Precisei mesmo enfatizar os aspectos mais relevantes para cumprir o programa do curso. Deixo aqui o meu contato de e-mail e Instagram para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Agradeço a atenção de todos. Tenhamos um ótimo congresso e até mais.